Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de História do livro didático, tá bom? Capítulo novo. Aqui, o nosso capítulo 4, capítulo novo, tá? Escrita, registro e expressão no conhecimento humano, tá? Nós agora vamos sair da questão da oralidade e vamos começar a ver sobre a questão da escrita, tá bom? Então, abram, por favor, o livro de vocês, livro didático, para que a gente possa começar a nossa aula. História, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático, nós vamos ver da página 19 à página 25. Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, volume 2, e quem não tem ainda, tá bom? Só abrir pelo Positivo On na plataforma, tá? Capítulo novo, capítulo 4, escrita, registro e expressão do conhecimento humano. Nesse capítulo você vai estudar escritas antigas, onde surgiram, em que situações eram usadas. Também vai estudar os povos do passado que utilizavam esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir tais registros. Na capinha aqui a gente tem uma representação de uma menina, né, com uma lupa, para poder ver melhor, né, para ter um aumento das palavras aqui, pesquisando o que parece ser uma linguagem bem antiga, né, não dá para a gente ver nitidamente do que se trata, mas é justamente um estudo, né, de alguma coisa antiga. Tem imagens aí também que parecem ser bem antigas, representações bem antigas. No cotidiano, podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras, em propagandas, embalagens de produtos, noticiários, livros, jornais, revistas, etc. Enfim, a lista é longa. Você sabe como eram as formas escritas do passado? Como chegamos às formas de escrever da atualidade? Então imaginem, né, como funcionava a escrita antes e o que a maneira hoje que escrevemos, tá? Não pensando só na nossa língua, né, na língua portuguesa, mas pensando nas línguas em gerais. Qual foi o percurso que aconteceu para que chegássemos a esse ponto de ter a escrita assim, de ter a gramática, né? A nossa língua portuguesa ela tem uma gramática muito rica. E qual foi o ponto, né? Como chegou a este ponto, tá bom? Que além das palavras existissem regras, aí nós temos, né, as concordâncias e etc, tá bom? Diga aí. Você sabia que antes do desenvolvimento da escrita foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos chamados pictogramas? Observe essas imagens, que representam pictogramas sumérios criados há aproximadamente 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Olha que legal, tem joguinhos, né, revistinhas hoje que trazem os criptogramas. Vocês já fizeram algumas atividades que trazem criptogramas quando a gente tem que substituir, né, algum tipo de imagem por palavras ou, na maioria das vezes, por letras, tá? Nesse caso aqui, eles utilizavam para substituir palavras. Eles não tinham uma escrita com palavras como nós temos aqui, então eles faziam a utilização dos desenhos para representar, tá? Então aqui a atividade nós vamos fazer de cada um. Esse primeiro aqui, entre as opções são boi, cabeça, pássaro, peixe, grãos e água, né? Eu achei essa figura assim bem nítida, né, do que se trata, ela é bem característica. Esse aqui nós percebemos que ele é um pássaro, né? Então aqui vocês vão escrever a palavra pássaro, tá? Na segunda, tá? Ela não ficou tão fácil assim de perceber, mas aí a gente pode ir pela exclusão das demais, né? Nós temos aqui um boi, tá? Aqui nós temos uma representação que é muito utilizada para representar água, né? Como se fosse ondas. Então aqui nós temos a representação da água. Aqui, que é a única que tem alguma representação vegetal, né? Que a gente vê que é um raminho de alguma coisa, representando então os grãos. Aqui nós temos uma espécie de cabeça, né, que é principalmente utilizado muito na cultura africana, nós sabemos essas cabeças de madeira, que também são representadas assim, então aqui ficou também bem parecido, tá? E por último, essa também, que como pássaro, acredito que tenha sido fácil de identificar, que é o peixe,
tá? Número 2. Use os pictogramas sumérios para formar uma frase. Essa atividade vocês irão fazer aí sozinhos. Parem o vídeo, façam, sejam criativos, porque na tutoria nós vamos tentar fazer com que vocês e os colegas façam essa troca para tentar descobrir o que vocês escreveram. Letra A. Agora peça a um colega que interprete a frase que você formou. Então você usaria esses pictogramas sumérios para formar uma frase. Então você faria uma frase através de figuras representativas, representando nomes, tá? E daria para um colega tentar entender essa frase, o que significa. Letra B. A frase foi decifrada exatamente da maneira como você a criou? Então, isso a gente vai deixar para fazer na tutoria. Vocês criam a frase agora, tá? E na tutoria a gente tenta, coloca a imagem ali para a gente poder ver o que vocês conseguiram fazer, para ver se a gente consegue identificar a frase que vocês criaram, tá bom? O surgimento da escrita e os primeiros registros. Estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo, que vão se transformando com o tempo. Também existem inúmeros sistemas de escrita que, assim como as línguas, passam por mudanças. As línguas surgiram de maneira natural por meio da interação humana. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados, desenvolvidos e organizados, para que fosse possível entendê-los. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios, por volta de 3000 a.C., tá? Isso aqui vocês vão começar a ver também nos textos, esse A minúsculo, ponto C maiúsculo de Cristo, tá? Então, o tempo é antes de Cristo, há pouco mais de 5.000 anos. Aqui ainda na página 21 nós temos, tá? Para vocês verem os mapas da Mesopotâmia, a diferença, tá bom? Aqui, ó, observe os mapas a seguir que mostram a localização da Mesopotâmia, tá? E essa região na atualidade. Então, é o mesmo local, mas olhem a diferença. Dá para ver que é o mesmo local por esse mapinha aqui, tá, gente? Vocês com certeza já devem estar lendo melhor os mapas, porque a gente tem usado com frequência, tá? Então, aqui, ó, isso aqui foi na época, a fonte na época foi de 1988, tá bom? E aqui, já retira esse mapeamento já é de 2009, tá? Então, vejam a diferença, o quanto cresceu, ó. Percebam que aqui, ó, o mar Mediterrâneo tá aqui, ó. Então, daqui no mar Mediterrâneo até essa parte aqui, ó, quanta coisa cresceu aqui em volta, tá? Aqui, ó, nós temos a Turquia, o Irã, essa parte que não tinha nada, né? Hoje, olha quanta coisa tem, tá? Nós temos aqui a Síria, o Iraque, a Turquia, o Irã, né? Se tornou uma área, até ultimamente nós temos ouvido muitas notícias, né? Há alguns anos são áreas de conflito político, religioso, né? Para quem gosta, para quem assiste aí notícias com os pais de vocês. Então imaginem, né? Quanta mudança, tá? Nessa região, como ficou a região agora. Aqui nós temos, né, já na página 22, tá, gente? O tablete de argila entalhado registrado na foto foi encontrado na cidade de Kish, na Mesopotâmia, atual Iraque, tá? Onde hoje é o Iraque. As inscrições foram realizadas há aproximadamente 5.000 anos. Observe os diferentes símbolos representados no objeto. Usem o livro de vocês para isso, que provavelmente fique muito melhor a nitidez, tá, das características. Percebam que ele tudo tem símbolos, né, que é o criptograma. Então, através disso, ele tem uma mensagem. Era assim que eles passavam as mensagens das coisas, era assim que eles oficializavam alguma coisa e registravam informações, tá? Então, tinha uma grande importância esse uso da criptografia para esses povos, tá bom? Porque justamente, né, os desenhos tinham significados de palavras para eles, e eles conseguiam assim guardar muita coisa, informações, histórias e conhecimento, tá? À medida que a cidade se desenvolvia, o comércio passou a ter um maior número de produtos, vendedores e compradores.
Por esse motivo, as mensagens escritas se tornaram essenciais, pois facilitavam a organização das informações, incluindo as das práticas comerciais. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela população. Então, olha só que legal. Eles começaram a usar esses registros justamente o quê? Para cobrar, tá? Impostos das pessoas e também registrar leis, né, para que as pessoas cumprissem. Aí já começou a importância do documento escrito, né, que tem tanto valor, né, assim, que a gente usa muito, fala assim muito que é só um papel, né, mas hoje em dia, mas a gente sabe que muitos papéis aí valem muita coisa, tem muita coisa em jogo, né, o valor desses documentos escritos, tá bom? Então, entre antigos registros de escrita em fragmento de argila foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Entre as informações importantes que eram registradas, havia a quantidade de alimentos de impostos. Então aí, olha que legal, já utilizado para saber fazer o controle comercial, né, do que entra e do que sai de mercadoria, as leis, tá, do que as pessoas tinham que seguir, e as histórias a respeito de reis e de deuses. Então, assim também eles conseguiam manter, né, as tradições e as histórias sobre aquele povo, tá bom? A escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme, pois um objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tabletes de argila fresca. A cunha era um instrumento usado para gravar os símbolos nos tabletes de argila, tá? Algumas escritas eram gravadas em cilindros e então esses objetos eram rolados sobre uma placa de argila para que a informação fosse registrada nessa peça, tá? É como se parece um carimbo em relevo, né, gente? A pecinha que tem aqui parece um carimbo em relevo, quando ele passa, ele deixa a marca, tá vendo? Na argila. A página 23 vocês farão de atividade, tá? Depois do vídeo. Então, agora nós já estamos na página 24, tá bom? Escrita egípcia. Assim como os sumérios, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita. No Egito Antigo, a escrita era usada para registrar leis e informações sobre impostos, governantes e religião. Uma das formas de escritas desenvolvidas pelos egípcios é chamada de hieroglífica, tá? Poucos egípcios sabiam ler e escrever, apenas o rei, a família do rei, os sacerdotes e os escribas tinham esse conhecimento. Desculpe o pronunciamento, tá? A pronúncia dessa palavra, hieroglífica, tá? Porque eu tô lendo aqui pelo slide e o acento tá bem pequenininho, tá bom? Poucos, então, egípcios sabiam ler e escrever, apenas o rei, a família do rei, os sacerdotes e os escribas tinham esse conhecimento. Os escribas eram chamados assim porque sua função era escrever e registrar informações entre elas. O que era registrado, gente? Impostos a serem pagos, né, para o faraó, a vida do faraó, né, como se fosse uma biografia do faraó falando como ele era, da vida que ele tinha, etc. E textos considerados sagrados, então aí já tem registros religiosos, né? Ainda aqui na página 24, você sabia? Entre 3.400 e 2.900 anos atrás, os chineses também desenvolveram um sistema de escrita próprio. Os vestígios desse tipo de escrita foram encontrados entalhados em ossos e na parte ventral do casco de tartarugas. Esses itens eram usados pelos sacerdotes chineses em rituais religiosos. Aí nós temos uma fotografia, ó, parte de uma tartaruga com escritas chinesas. Então, até na tartaruga eles fizeram o registro, né? E do outro lado nós temos aqui, ó, nessa posição e com papiro, tá? Sobre os joelhos, os escribas realizavam as atividades de registro. O papiro era esse tipo de registro que era tipo uma folha para registro, tá? Que ficava dentro de uma espécie de tubo, eram guardados em tubos, tá bom?
Agora, nossa página 25. Você sabia que para escrever os egípcios utilizavam um tipo de papel chamado de papiro? O papiro era feito com o caule de uma planta de mesmo nome, que crescia nas margens do rio Nilo, tá? Então, olha que legal como eram feitos, tá? Aqui nós temos a representação daqui daquela lasquinha retirada, né? E aqui como ela era trançada, né? Para dar estrutura para poder escrever. E aqui um registro feito em um papiro, tá bom? E aqui nós temos a representação de um registro feito em um papiro. A gente encerra, tá, o vídeo aqui, mas eu vou pegar a última parte aqui com a imagem do papiro que fica mais fácil, tá bom? Para vocês verem, vejam pelo livro de vocês. Talvez as imagens fiquem mais nítidas para quem assiste pelo celular, tá? Então, as tiras de papiro eram amassadas com um rolo e colocadas na água por alguns dias. Depois, as tiras eram colocadas uma sobre as outras, uma camada na horizontal, outra na vertical, formando uma malha. Essa estrutura era prensada por certo tempo e só então estaria pronta para ser usada. Então, olha o trabalhão que eles tinham para fabricar esse tipo, né, de estrutura para receber depois os registros, tá bom? Fragmento de papiro encontrado há aproximadamente 250 anos. Nesse suporte estão registrados em forma de hieróglifos, mais de 700 indicações de remédios. Desculpa que a imagem ficou bem ruim aqui para mim, tá? Então, olha que legal, mais de 700 indicações de remédios, tá? Então, informação que provavelmente para quem registrou era importantíssimo, tá? Agora vocês vão fazer, tá, as atividades das páginas 23 e 26 do seu livro didático, tá bom? E também fará as atividades das páginas 71 a 74 no seu livro de atividades. Essas páginas 71 e 74 não são sobre este assunto de agora, sim do conteúdo anterior, tá bom? Sobre oralidade, para a gente poder fechar a nossa questão de oralidade no livro de atividades, tá? Então, vocês farão páginas 23 e 26 do didático e farão páginas 71 e 74 do livro de atividades. O vídeo de correção estará disponível na próxima aula. Nossa próxima aula é a semana que vem, tá bom? Bons estudos para vocês, até breve.